Meu sócio não trabalha na empresa e quer receber dinheiro. Isso pode? É permitido? Meu nome é Ronan Santos, eu sou advogado com atuação em direito empresarial e espero sanar essa dúvida que muitos me fazem no dia a dia e que gera, inclusive, indignação de muitos sócios em muitas relações societárias. Para começar, a gente precisa destacar aqui: não, o sócio não é automaticamente obrigado a trabalhar na sociedade. A gente precisa diferenciar aqui a figura do sócio administrador. O sócio administrador, ele tem sim a obrigação de trabalhar na sociedade, tem a obrigação de exercer a administração da sociedade, enquanto o sócio que não é administrador não tem essa obrigação. A gente tem, por exemplo, a figura muito comum do sócio investidor, que é aquele que aporta capital em determinada empresa, né, que coloca em dinheiro, coloca investimento naquela empresa para que ela cresça, para que ela evolua, e ele não é obrigado a trabalhar. Inclusive, isso é muito raro, que um sócio investidor trabalhe na sociedade. Na grande esmagadora maioria das vezes, ele só vai entrar com o dinheiro e espera retornar esse capital dele de alguma forma. Então, não, o sócio não é obrigado a trabalhar na sociedade, enquanto o sócio que é administrador, esse sim é obrigado. Além disso, a gente precisa diferenciar aqui agora o prolabore da distribuição de lucros, que são duas formas de remuneração do sócio. O prolabore é a remuneração do sócio referente ao trabalho que ele exerce na sociedade. Então, se um determinado sócio trabalha numa sociedade, numa empresa, ele terá direito a receber o prolabore, que é o salário do sócio que trabalha na empresa. Enquanto a distribuição de lucros é o retorno sobre o capital investido daquele sócio. Então, se eu invisto numa empresa, eu coloco 100 mil reais numa empresa, para ter 50% daquela empresa, por exemplo, eu espero que ao longo dos próximos anos, conforme essa empresa cresça e vá tendo lucro, que eu tenha retorno sobre esse capital que eu investi. Então, isso não está ligado de forma alguma ao meu trabalho na sociedade. A distribuição de lucro é devida ao sócio que colocou o dinheiro, que aportou o capital na sociedade, quase sempre, né, geralmente em regra, na proporção da distribuição de capital entre os dois. Então, se eu tenho 50% de uma sociedade, quando essa sociedade for distribuir os lucros ali apurados contabilmente, eu terei direito a 50% daqueles lucros como sócio, o que não se mistura com o prolabore, que, como eu já disse, é a remuneração do sócio que trabalha na empresa. Para a gente sanar isso, porque muitas vezes, quando vai se abrir uma empresa, os sócios não pensam nisso, mas no decorrer do tempo, conforme um deles vai se desgastando no trabalho do dia a dia e o outro só fica ali, entre aspas, em casa recebendo dinheiro, essa relação vai ficando desgastada. E em algum momento pode, inclusive, gerar a ruptura dessa relação. Quais que são as nossas opções para sanar, de fato, esse problema? A primeira opção a gente pode prever no contrato social a distribuição desproporcional de lucros. Então vamos pôr uma sociedade de 50%, eu prevejo no contrato social que o sócio 1 que trabalha na empresa vai ter direito a 60% da distribuição de lucros, e o sócio 2, que não trabalha na empresa, terá direito a 40%. Então eu posso fazer isso com um prazo previsto final. Então, no primeiro ano, nos primeiros X meses da sociedade, sócio 1 vai receber essa porcentagem, sócio 2 vai receber essa porcentagem, que não precisa corresponder ao capital social, que vamos supor que cada um tem 50%. Então não precisa corresponder a esse 50%. A gente pode prever no contrato social a distribuição desproporcional de lucros e dividendos. A segunda opção é, como eu já abordei, você estipular para o sócio que trabalha na empresa um prolabore que seja justo e que de fato remunere aquele trabalho de forma justa. Se Joãozinho trabalha na sua empresa, por exemplo, ele pode receber ali 5, 10, 15, 20 mil reais a título de prolabore, mais a distribuição de lucro referente à participação dele na empresa. Por outro lado, se a gente tem ali o Pedrinho, que não trabalha na sociedade, ele não vai receber esse prolabore, mas ele também vai receber a distribuição de lucro em relação ao capital que ele aportou na sociedade e à participação societária dele. Então a gente tem duas opções: ou faz essa distribuição de lucros de forma desproporcional, ou estipula para determinado sócio um prolabore justo, que realmente recompense e remunere o trabalho que ele exerce na sociedade. E a gente precisa, o mais importante de tudo prever no contrato social da empresa os direitos e obrigações de cada um dos sócios, para que vocês, de fato, decidam em conjunto qual será o papel de cada um desses sócios da empresa e para que no futuro isso não gere um desgaste nessa relação e uma possível ruptura. E aí, como advogado empresarial, o que eu posso dizer para você uma das grandes causas de quebra de empresas, uma das grandes causas que levam empresas à falência é a ruptura societária, é a briga de sócios. Na maioria dos casos de briga de sócios, a maior prejudicada é a empresa, e não só os sócios. Os sócios, obviamente, também são extremamente prejudicados numa briga, mas a empresa quase sempre é a maior prejudicada. Então, uma briga de sócios, em muitos casos, ela quebra a falência da empresa. Então, você, se não quer isso para a sua empresa, preveja no contrato social de forma muito
completa os direitos e obrigações de cada sócio e estipule as formas de remuneração desse sócio que também trabalha, para que ele não se sinta desprivilegiado em relação ao sócio que não trabalha na sociedade. Espero que tenha gostado, espero que tenha sanado sua dúvida sobre esse tema. Se tiver mais alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários e aproveita para entrar no canal e assistir outros vídeos em que eu falo sobre direito empresarial com uma linguagem simplificada para empreendedores. Um abraço e até o próximo vídeo.